Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Luiz Fernando, Panda. Vou continuar falando sobre redação. No vídeo anterior eu vim explicando quais eram e como funcionam as estratégias argumentativas. Vamos retomar um pouquinho. O que são estratégias argumentativas? São conhecimentos que tu vai utilizar no teu texto para defender a tua tese. Isso é estratégia argumentativa, tá? O manual do INEP sugere 6 tipos de estratégias argumentativas. Vamos lá. Senso comum, exemplos, alusão histórica, dados estatísticos, fatos comprováveis e citação de obra-autor. No vídeo anterior eu trabalhei senso comum, exemplos e alusões históricas e te mostrei por que é importante utilizar isso no texto. Na verdade, tem uma coisa que é importante dizer sobre isso. Por que eu vou usar a estratégia argumentativa? Por que eu vou usar conhecimento adquirido pela humanidade ao longo de milhares de anos? Por que eu vou usar isso no meu texto? Primeiro, porque eu mostro que eu estudei. Segundo, a função do texto dissertativo argumentativo é defender a minha opinião, a minha tese. Ora, eu não vou usar outras opiniões minhas para defender a minha opinião, isso seria falacioso. Do ponto de vista argumentativo, isso não produz um efeito legal, tu não convence ninguém. No texto dissertativo argumentativo, eu tenho que convencer o meu leitor que a minha opinião é válida, que ela é importante, que ela é relevante. E depois eu vou propor uma solução. Então vamos lá, as 3 de hoje, as 3 estratégias argumentativas. Vou falar de dados estatísticos, fatos comprováveis e citação de obra-autor. Dados estatísticos. Números. Todos vocês já ouviram ou leram em algum lugar que assim, os números não mentem ou os números falam por si só. Números têm a força de convencer o meu interlocutor. Se eu falar e digo 70% de tal coisa é assim, bom, é maioria, é um dado relevante, é um dado forte, por si só isso tem peso argumentativo. Isso pode ser usado para defender a minha tese. Detalhe, se eu for usar dados estatísticos, eu preciso apresentar a fonte. Dados estatísticos não saem da minha cabeça. Portanto, coisas do tipo assim, estudos indicam, pesquisas revelam, sem citar de onde está vindo, isso fica com cara de mentira, não pode aparecer. Vai usar dados estatísticos, busca uma fonte confiável e aprende que fonte é essa. Ah, professor, como é que eu vou fazer? Então, dica. O site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem mapeado o Brasil. Tudo que é relevante no Brasil foi feita alguma pesquisa e isso está lá no site do IBGE. Pô, mas fui procurar no site do IBGE, tem tanto número, tanta planilha que eu não sei para onde correr. Para isso, vale todo o teu estudo e a tua preparação junto com os outros professores. Posso utilizar fontes como a internet? Sim, sites confiáveis e que têm credibilidade. Sites jornalísticos, sites científicos. Só que aí é preciso indicar qual site e de onde está vindo essa informação. Posso utilizar órgãos institucionais, órgãos das Nações Unidas, a Unesco, a Unicef, posso utilizar números dessas instituições, dessas organizações? Sim, posso. Posso apenas não, devo. É óbvio que isso tem que ser absolutamente pertinente e relacionado ao tema e à minha tese. Tranquilo? Então, é importante utilizar números, mas é importante articular esses dados para que eles efetivamente defendam a minha tese. Tá bem? Dados, números, é importante. Eu me lembro de um aluno que um dia me perguntou assim, professor, posso mentir? Eu digo, hã? Eu posso inventar um número ali, boto na conta do IBGE, segundo o IBGE, lá. Eu digo, olha, não tem como teu corretor saber todas as mentiras do planeta, nem conhecer todas as planilhas do IBGE. Eu não recomendo a mentira. Por 2 aspectos. Lembra que quem vai corrigir tua redação é uma pessoa, não é uma máquina. Sobre essa pessoa existem coisas que eu sei, mas existe um número muito maior de coisas que eu não sei. Então eu não sei quais são os hobbies dessa pessoa, eu não sei o que ela leu, o que ela não leu. Daqui a pouco o cara é um aficionado exatamente por esse assunto que tu está querendo mentir para ele. Ele vai saber que é mentira. Se tu fores mentir, não é o que eu recomendo. Sempre é melhor estudar. Mentir é o caminho mais fácil. Mas daqui a pouco, no desespero, tu resolveu mentir. A mentira só é boa se ela é crível. Não entendi. Beleza. Ela tem que parecer verdade. Eu lembro de um aluno que foi mentir numa redação, eu fui corrigir. Aí ele colocou assim, pesquisas do Instituto Massachusetts, botou um nome em inglês lá, eu nem sabia se existia aquele instituto. Nos últimos 10 anos houve um crescimento de 20% no uso de equipamentos eletrônicos. Na hora eu vi, mentira. Se eu tivesse botado 20.000%, talvez eu caísse na mentira. Porque não foi uma boa mentira, não foi crível. De qualquer forma, a minha sugestão é, não mente.
tá? Próxima estratégia argumentativa, fatos comprováveis. Em algumas edições anteriores do manual do INEP, os fatos comprováveis tinham ali como verdades indubitáveis. O que são fatos comprováveis ou verdades indubitáveis? Ciência. Tá? Não dá para duvidar da ciência? Isso é outra discussão. Né? O mito de que tudo que a ciência diz é verdade absoluta tem um nome, se chama cientificismo. Isso aí tu vai lá e discute com o teu professor de filosofia que ele deve poder te ajudar. Mas, em princípio, ciência é algo que serve para comprovar, para ratificar, para defender a tua tese. Volto a te dizer, a tua aula de biologia, a tua aula de química, a tua aula de física, a tua aula de sociologia, a tua aula de geografia são importantes. Então o teu professor de geografia vai te citar dados, vai te citar algumas teorias, vai te falar sobre o neomalthusianismo, vai te falar sobre isso ou sobre aquilo. Beleza, isso pode ser utilizado, tá? Sempre é importante citar a área do conhecimento da qual eu estou me valendo. Então eu vou lá e digo, segundo a geografia, segundo a antropologia, segundo a sociologia, e aí eu apresento o conceito. Posso apresentar o conceito com as minhas palavras? Sim. Por quê? Porque eu não estou fazendo uma citação literal. Eu estou dizendo, segundo tal área do conhecimento, isso é assim. Aqui vale a pena chamar atenção para uma coisa. Não coloca conceito da tua cabeça. Né? Então vou dizer lá, cultura é, e digo qualquer coisa. Quem disse? De onde é que tu tirou isso? Tu inventou agora? Não funciona. Então digo, segundo a antropologia, cultura é tal coisa. Bom, aí isso ganha um peso diferente, isso serve como estratégia argumentativa para defender a tua tese. Tranquilo? E a última é citação de obra e autor. Há toda uma polêmica no sentido de, olha, eu posso utilizar o trecho de uma receita de miojo ou de um hino de um time de futebol. Citações podem ser utilizadas se elas forem relevantes, ou citações de pessoas relevantes. Aqui vai uma dica de leitura, um pulo do gato, algo muito interessante. Vamos retomar rapidinho. Qual é a estrutura da redação do Enem? Eu identifiquei o tema, dei uma opinião, argumentei para defender essa opinião, e no final, o que eu faço? Eu proponho uma solução. Tranquilo? Essa é a estrutura da redação do Enem. Bom, se eu vou citar autores, se eu vou citar obras, é importante que essas obras, provavelmente, tenham relação com problemas sociais. Porque aí a chance de esse estudo ser utilizável, ser útil na minha redação é maior. Então aí vai uma dica. Que obras eu leio, professor? O que eu estudo? Vamos lá. Constituição Federal Brasileira. Dá uma lida nos artigos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Dá uma olhada. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Código Florestal. Professor, por que eu vou ler essas coisas e não outras? Ora, nós não tratamos de problemas? Sim. Quem é mais passível de estar numa situação problemática? Constituição. Todos nós enquanto cidadãos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Crianças, mulheres, velhos. Então, quando eu estudo as legislações, a própria natureza, o meio ambiente, né? No caso do Código Florestal. Quando eu estudo essas obras, eu estou me precavendo, eu estou me municiando de argumentos para tratar de possíveis temas que apareçam na redação do Enem. Essas coisas todas ficam na esfera Brasil. Se for uma esfera maior, onde eu posso buscar? Pego lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, pego um ou outro documento da Unesco, tá? Essas coisas são importantes. O aluno que está ali estudando firme, que quer um curso concorrido, daqui a pouco está fazendo o cursinho, tem uma boa preparação, mas está faltando o que eu escrevo. Pega esses documentos que eu sugeri, dá uma resumida neles, os principais aspectos, principais artigos, as principais coisas que eu posso usar numa redação. E não te esquece, teu principal parceiro nesse processo todo é teu professor. Vai lá nesse professor, troca ideia com ele. Isso aqui é importante? O que eu leio? Como é que eu faço? Ele tem mais bagagem que tu, porque ele é especializado em apenas uma área do conhecimento. Enquanto tu tem que estudar 12, 13, 14 disciplinas, o cara estuda uma só, há anos. Então ele tem uma bagagem, ele tem uma vivência de leitura interessante que pode te fazer, né, te orientar no sentido do que eu tenho que ler para poder fazer citação de obra e autor. Quando a gente fala de autor, também, a última dica, né, desse vídeo, te liga muito na filosofia e na sociologia, porque são as áreas do conhecimento que tratam especificamente do pensamento de pessoas que são importantes, que foram importantes para todo o pensamento ocidental, tá bom? Então, não te esquece, te inscreve lá no meu canal do YouTube, né? Curte aqui embaixo, diz se gostou, se não gostou, comenta, troca alguma ideia, se tiver alguma sugestão de alguma outra obra que deva ser lida, ou algum outro conteúdo que seja importante, os professores, fiquem à vontade para sugerir alguma coisa que talvez possa enriquecer esse trabalho.
tá bom? Curte a nossa fanpage, nos segue nas redes sociais, mantém contato conosco, mantenha aberto esse canal de comunicação. Valeu? Grande abraço, tchau, tchau.